Quero começar falando sobre a escolha da líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, como ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Eliseu Caetano vai trazer as informações para a gente agora e o quanto isso repercute também nos Estados Unidos, diante dela ser uma liderança que, digamos, espera algum tipo de movimento de Donald Trump em relação à Venezuela. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Salve, salve, Vandrocini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1, o queridinho das tardes da TV brasileira. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos. E, só para não perder a nossa tradição, Cine, de toda sexta-feira, Happy Friday, viu? Para você e para toda a nossa audiência. Maria Corina Machado mereceu e levou. O Prêmio Nobel da Paz desse ano é dela. Ela foi laureada hoje, assumiu e através de um vídeo muito legal divulgado nas redes sociais, a assessoria dela, do partido, da oposição democrática lá da Venezuela, mostrou, né, para quem gosta de Maria Corina, como foram os minutos ali, né, seguintes à descoberta dela. Mas ela ganhou, foi anunciada como a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, um prêmio que o Donald Trump também queria bastante, estava aí nos últimos meses, né, fazendo uma campanha, tendo até ali uma torcida organizada para isso, mas ele não foi páreo para líder da oposição na Venezuela. O comitê norueguês justificou a escolha de Maria Corina como, por causa do trabalho incansável dela na promoção dos direitos democráticos para o povo na Venezuela e também pela luta dela em alcançar uma transição considerada justa e pacífica de uma ditadura para a democracia. O anúncio aconteceu hoje, mas ela só vai receber o prêmio mesmo no próximo dia 10 de dezembro, Cine. Ela nasceu em 7 de outubro de 1967, em Caracas, é engenheira industrial, venezuelana, muito famosa não apenas no país dela, mas no mundo inteiro, porque ela é a figura central hoje de oposição ao regime de Nicolás Maduro. Ela ajudou também a fundar o movimento civil SUMAT, dedicado aí ao monitoramento eleitoral e à promoção da transparência nas eleições venezuelanas. Ela também foi coordenadora do Partido Vente Venezuela, foi eleita em 2010 para a Assembleia Nacional, aliás, com o maior número de votos aí de todos os candidatos naquele pleito. Em 2014, o mandato dela foi suspenso, em meio ali a disputas judiciais, institucionais, consideradas por ela e por boa parte do mundo como motivadas por razões políticas. E nas eleições primárias agora de 2023, saiu vitoriosa, mas não pôde disputar a eleição lá na Venezuela porque foi impedida de se candidatar por determinações do Poder Judiciário e também de órgãos eleitorais com motivações contestadas no mundo inteiro. Durante todo esse tempo, ela tem vivido lá na Venezuela, mas fugindo, sempre com paradeiro desconhecido, e agora ela recebe esse reconhecimento internacional. Aliás, eu não sei se a gente tem um trecho do vídeo dela, não sei se o Diogo Patroni separou aí pra gente, mas se não, tá lá nas nossas redes sociais, tá também no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, um momento em que ela recebe uma ligação de Edmundo Gonzalez, seu braço direito, seu parceiro nessa luta lá na Venezuela, e ela muito emocionada, dizendo que não acreditava, e ele falou que estava muito feliz, que ele também não acreditava, e o vídeo já rodou o mundo, emocionou muita gente. Agora, aqui nos Estados Unidos, e o Piperno está de olho nisso, que eu sei, Donald Trump não gostou muito não, viu? Inclusive, já utilizou as suas redes sociais, da Casa Branca, para justificar ali de que ele era o grande nome, né? Inclusive, ontem ele chegou a fazer um post dizendo, olha, com o encerramento do conflito entre Israel e Hamas lá na faixa de Gaza, são 9 guerras no mundo inteiro que eu, Donald Trump, encerrei em apenas 10 meses de governo, ou seja, tentando jogar para si ali um louro, mas não foi o suficiente não, viu, Cine? Agora, quem merece o prêmio Nobel é você aí, porque olha, uma sexta-feira chovendo pra caramba aqui nos Estados Unidos, estamos aqui, batendo ponto e vamos juntos até o final dessa tarde. Valeu, Eliseu Caetano, um abraço para você. Eu mereço mesmo, né, de aguentar essas discussões aqui e ainda manter a pacificação no estúdio do nosso 3 em 1. Tô brincando. Eu quero saber se você concorda com o Prêmio Nobel da Paz de Maria Corina Machado. Participe da nossa enquete lá no YouTube. Sim ou não?
Quero saber a tua opinião. Fábio Piperno, você acha que Maria Corina Machado é a merecedora do Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho ou atuação em torno da democracia e do reconhecimento dos direitos humanos dos venezuelanos na luta contra Nicolás Maduro? Olha, Evandro, é sempre um prêmio muito disputado e muito difícil da gente apontar, eleger um personagem, né? Mas ela é, sem dúvida nenhuma, uma líder importante e nessa questão ela está do lado correto, né? Ela luta contra uma ditadura, né? Independentemente do viés ideológico dessa ditadura, a Maria Corina, sim, representa uma esperança de uma Venezuela livre. No ano passado, eu fiz muitas críticas a movimentos que vinham de fora, imaginando que aquilo fosse resolver o jogo, e não. A situação da Venezuela só vai mudar a partir do momento em que a oposição venezuelana conseguir cooptar uma parte das Forças Armadas para ir para a rua. Não existe saída pacífica no caso da Venezuela. Não se derruba a ditadura, né, de um modo tranquilo. E esperamos que ela tenha êxito. Eu quero trazer uma manifestação de Maria Corina Machado traduzida aqui para você que nos acompanha. Pode jogar na tela, por favor. Vamos lá, então. Este imenso reconhecimento da luta de todos os venezuelanos é um impulso para completar nossa tarefa, alcançar a liberdade. Estamos no limiar da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, o povo da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia. Como é que se avalia essa citação aos Estados Unidos e a Donald Trump, especificamente na hora de se agradecer o Nobel da Paz que ela recebeu, hein, Alan Gani? Eu acho justa, eu acho que o Donald Trump, em termos de política externa, ele vai bem. Ao contrário da imagem que Donald Trump tem, Donald Trump não é uma pessoa beligerante, muito pelo contrário, ele é uma pessoa que sempre vai para o caminho da negociação. Vamos lembrar que a guerra entre Rússia e Ucrânia não teria ocorrido, não porque ele ia demonstrar força militar, até porque a Rússia tem uma força militar igual à dos Estados Unidos, mas porque ele evitaria escalar o conflito. Com toda a pressão dos neocons nos Estados Unidos, o Trump não fez uma incursão terrestre no Irã, graças a Deus, porque seria um desastre, mas fez uma ação militar muito bem localizada e que não causou danos maiores, não escalou a guerra. Então eu vejo sim que a menção que ela fez a Donald Trump é merecedora, né? É justa e eu acho que é justo ela ganhar sim, porque ela é uma combatente aí, defensora da liberdade, dessa tirania, da ditadura da Venezuela, que começou com o aparelhamento de instituições, principalmente do Poder Judiciário e depois as instituições militares. Vamos chamar então os nossos amigos que também estão à distância. Zé Maria Trindade em Brasília, Bruno Musa que hoje está no interior de São Paulo em Sorocaba. Bem-vindos, é muito bom recebê-los aqui no nosso 3 em 1 também. Bruno Musa, nesse momento em que os Estados Unidos avançam contra o regime de Nicolás Maduro, você entende que um Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado pode aguçar os ânimos daqueles que entendem que a vez ou o poder de Nicolás Maduro deveriam acabar? Porque o Piperno bem mencionou aqui, se não houver uma movimentação popular muito intensa, com apoio, inclusive, das Forças Armadas venezuelanas, que hoje estão debaixo do guarda-chuva de Nicolás Maduro, dificilmente essa situação mudaria. Um Prêmio Nobel da Paz pode gerar o incentivo necessário para que isso aconteça? Como é que você avalia? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Bom, vamos lá. Na última vez, na terceira vez que eu estive na Venezuela, que foi em 2022, quando eu fui fazer o documentário, eu tive o prazer e a honra de passar uma tarde com a Maria Corina Machado. Realmente uma pessoa extraordinária, sabe, alto astral, muito a agregar. É uma tarde realmente calorosa e muito, muito agradável, aprendendo muito da história da Venezuela. Então, uma pessoa que, obviamente, eu estou ao lado dela contra essa tirania absurda e contra a pobreza que foi instaurada na Venezuela. Isso fica, obviamente, claro. Respondendo a tua pergunta, eu, infelizmente, acho que não, tá? Não é um Prêmio Nobel da Paz que vai bater de frente contra uma tirania brutal como é a de Nicolás Maduro, que é sequência também de Hugo Chávez, que também
também era uma tirania completamente brutal, vale mencionar isso aqui, tá? Então eu acho que, sim, ela é uma figura extremamente importante, ela foi presa pelo regime, saiu, continua dando as caras, é realmente impressionante, eu vivi muito disso, ali daquela energia, estando ali ao lado dela, então foi impressionante, eu acho que é extremamente válido e é um mérito muito grande para uma mulher de muita coragem que está enfrentando uma tirania brutal, que não mede esforços para tirar os seus inimigos da frente. Mas vale mencionar aqui que qualquer busca rápida também por essa decisão, quem define o Prêmio Nobel da Paz, e repito, sou super fã dela e estou ao lado dela. É uma decisão muito mais política do que qualquer outra coisa. Vale mencionar também que quem define o Prêmio Nobel da Paz, que é considerado o mais politizado de todos, ele é basicamente um comitê norueguês. Né? Alfred Nobel, lá atrás, quando ele decidiu isso, todos os outros prêmios são decididos na Suécia. E ele decidiu, deixou no seu testamento, que o da paz fosse decidido por um comitê norueguês. Então é inevitável que também tenha cunho partidário e ideológico. Seja porque eu estou ao lado dela agora, vale mencionar isso também. Outros que também ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Então é algo decidido por um comitê relativamente pequeno frente ao mundo todo e todos nós somos dotados desses vieses. Então, de novo, eu acho que é um prêmio simbólico, é um prêmio merecedor para ela, pelo que ela está lutando, mas, de novo, é algo que, na prática, de verdade, não vejo mudança nenhuma, até porque, infelizmente, a Venezuela continua debaixo da brutal ditadura de Nicolás Maduro, que, para mim, a cada dia perde mais força. Zé Maria Trindade, a gente sabe que Maria Corina Machado enfrentou bastante dificuldades numa tentativa de concorrer com Nicolás Maduro nas eleições. Chegou a se candidatar, depois foi impedida pelo Tribunal Superior Eleitoral lá da Venezuela, num movimento que foi apontado como bastante político também, com uma corte eleitoral bastante corrompida, segundo muitas das autoridades internacionais. Tentou indicar Corina Yoris, que era uma aliada de primeira hora dela naquele momento, que não conseguiu concluir o seu registro eleitoral por problemas no sistema à época, e veio depois, então, a finalização desse processo com Edmundo Gonçalves para representá-la nas eleições. Vários olheiros, digamos assim, da comunidade internacional, né, empresas e setores, instituições que fazem o acompanhamento para garantir a transparência das eleições, apontaram que houve, sim, algum tipo de irregularidade no resultado venezuelano que colocou Nicolás Maduro com a maioria dos votos, mesmo diante dos estragos provocados no país pela ditadura. E agora vem, então, esse reconhecimento que não necessariamente, como menciona aqui o nosso amigo Bruno Musa, a colocaria num caminho possível para destituir Nicolás Maduro. Mas o que isso traz, no teu ponto de vista, digamos, de consequência política para a Venezuela e para o povo venezuelano? Zé, alguma coisa muda no teu ponto de vista? Bem-vindo. Chama muita atenção, mas muda muito pouco, né? Obrigado, Cine, e obrigado a todos, muito boa tarde. Eu estive com ela aqui em Brasília, né? Quando ela veio, a campanha dela foi uma campanha internacional, né? Que a ideia é uma ideia boa, né? De fazer uma campanha de fora para dentro. Ela sabia que não seria eleita, sabia que não enfrentaria, ninguém enfrenta armas, ninguém enfrenta mercenários de peito aberto. E ela enfrentou. Eu uso até uma poesia que é muito citada pela esquerda, né? De que aqueles que lutam um dia são bons, os que lutam durante muito tempo, muitos anos, são melhores, e os que lutam a vida inteira, esses são os imprescindíveis. Ela é uma dessas imprescindíveis, que enfrentaram uma ditadura como a da Venezuela, como ela enfrentou de peito aberto, indo às ruas e se expondo. Isso não é fácil. Não é, por exemplo, como invadir o plenário daqui da Câmara dos Deputados, uma posição que fez um papel aqui, mas lá é diferente. A família fica em risco, a própria pessoa coloca em risco a própria vida, e ela soube muito bem enfrentar. Falávamos aqui com setores do Itamaraty sobre a situação da Venezuela. Jair Bolsonaro cortou totalmente as relações com a Venezuela, retirou todos os profissionais brasileiros lá, e isso provocou um buraco em informações. Tanto o Itamaraty ou mesmo o Ministério da Defesa,
recente que ficou sem informações e sem a possibilidade de novos dados sobre a situação da Venezuela. Então é muito difícil de falar da Venezuela sem conhecer detalhes, porque não há lá um aparato brasileiro para acompanhar o regime, mesmo que à distância, como o adido militar, por exemplo. Agora, internacionalmente, a Venezuela e Cuba já são párias. É coisa do passado essa história de uma ditadura assim, né? E eles resistem por quê? Porque são financiados por Rússia ainda, né? E China. E eles estão muitos fuzis, o armamento básico da Venezuela é fuzis, ou seja, é um preparativo para a guerra interna mesmo, né? Então é muito complexo derrubar uma ditadura assim, só no discurso, na poesia e na força. Mas essas pessoas têm que mostrar ao mundo e chamar a atenção. É mais um tijolo na parede da Venezuela, né? É mais um chamado internacional para a Venezuela, mas creio que não muda muito mesmo. Conversei aqui com pessoas que acreditam na possibilidade de um reforço para os Estados Unidos agirem na Venezuela. Isso não está descartado, não. Exatamente, Zé Maria Trindade. É sobre isso que eu queria puxar o fio, né? Sobre essa preocupação que a gente ouve nos bastidores e que você também levantou aí com as tuas apurações, de que o governo brasileiro fica preocupado com o fato de Maria Corina Machado ter, digamos, oferecido o seu prêmio a Donald Trump e que isso poderia favorecer a um aumento das invasões ou até das tratativas dos Estados Unidos contra a Venezuela, o que, segundo alguns bastidores aí do governo brasileiro, do Itamaraty, poderia significar o fim de uma saída diplomática para a situação envolvendo o conflito entre Venezuela e Estados Unidos. Ô Piperno, como é que você avalia o posicionamento do governo brasileiro? Porque ele não é um aliado de Maria Corina Machado, né? Pelo contrário, estão em espectros políticos divergentes. Mas você acha que é uma preocupação crível sobre a possibilidade de se ampliar o conflito envolvendo Estados Unidos e Venezuela pelo fato de Maria Corina Machado ser também uma aliada de Donald Trump e representar esse campo da direita oposicionista na Venezuela? Em relação à Venezuela, a posição do governo brasileiro mudou muito, né? Não custa a gente lembrar, Evandro, que foi o Brasil quem barrou a entrada da Venezuela nos BRICS. Isso deixou uma clara fissura entre os dois países. Mas ficou ali em cima da ponte na hora de não reconhecer ou de criticar a maneira como as eleições foram concluídas por lá, né? Foi, o Brasil fazia outras exigências, mas também em momento algum reconheceu a vitória do Maduro. E naquele momento eu dizia, era Brasil, México e Colômbia, formaram aquele grupo de países que faziam lá outras exigências. E naquele momento eu também dizia que o tipo de pressão feito pelo outro lado não ia resolver coisa nenhuma, porque pressão de rede social é bom para se comunicar com o público de convertidos. Agora, no caso da Maria Corina, há que se ressaltar também que durante aquele período entre a votação venezuelana e toda aquela fase de reconhecimento ou não dos resultados, a Maria Corina chegou a publicar mensagens de agradecimento a algumas posições do governo brasileiro, que na época não endossou o resultado proclamado pela ditadura Maduro. É claro que o governo brasileiro vê com preocupação a escalada de tensões com os Estados Unidos, principalmente porque uma nova crise humanitária no país certamente vai fazer com que muitos venezuelanos corram para cá e também para a Colômbia. São os destinos naturais, né, de levas e de muitas multidões de pessoas que fogem do regime venezuelano. Agora, entrar em um país, invadir um país para tomar, para depor o governo, é uma operação extremamente complicada. Uma coisa é sobrevoar e jogar bomba, como fazem toda hora em vários países. Outra coisa é ir por terra tentar depor um regime. Aí eu acho bastante improvável. Eu quero trazer um pouco de manifestações dos nossos telespectadores e ouvintes sobre essa indicação de Maria Corina Machado e o prêmio Nobel que foi concedido a ela. Para o João Dias, Maria Corina, a mãe dos venezuelanos, a Joana d'Arc moderna, Maria Quitéria moderna, mulher guerreira que luta pela democracia e pela liberdade. Valeu, João. Obrigado aí pela tua participação.
Vamos com a próxima, a Ângela Maria. Merecedora deste prêmio, Maria Corina é uma mulher valente, guerreira, corajosa, muito mais que muitos congressistas nossos que se acovardam diante do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Ângela Maria. Obrigado, João, pela participação de vocês. É sempre muito bom ter a opinião de vocês para engrossar o nosso caldo aqui no 3 em 1.